Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT News. Estamos de volta depois do carnaval. A ideia na semana passada era não fazer episódio. Ainda teve a questão do acidente. Eu tô de tipóia aqui, mas estou apoiado. Nesse momento, estou apoiando o braço aqui numa almofada. Tirei a tipóia um pouquinho para dar um descanso, mas essa aqui é a única camisa que eu consigo vestir, a camisa de botão, porque a camiseta não entra. Não posso mexer o ombro, né? Então, vamos voltar aqui e falar de tudo que aconteceu na última semana, nas últimas 2 semanas. E antes de falar de tudo, falar de patrocinadores, agradecer vocês, porque quando eu fiz o vídeo falando sobre o meu acidente, era também para alertar, para ajudar o pessoal e muita gente mandou mensagem, então quero agradecer demais aí o carinho de vocês. É muito legal, a galera sabia a expectativa que eu estava colocando na prova também, enfim. Então é muito legal receber a mensagem de vocês e os votos. Então a recuperação está indo muito bem e agora é seguir daqui a pouco. Estamos de volta. Agora falar dos nossos patrocinadores, claro. Então, tá aqui, ó, o meu recover, falando, né, em recuperação, tá aqui, o meu recover da TrueSauce 3x1, bom demais, eu tava usando isso todo dia praticamente, os treinos estavam ficando muito longos, então, muito bom. Esse aqui é o de chocolate, espetáculo, espetáculo. A Um, nossa parceira, tá aqui meu macaquinho de prova, então, ironia do destino, meu macaquinho de prova chegou na semana passada, um dia depois da cirurgia, então depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse macaquinho, porque a gente vai fazer essa estampa para venda para vocês, não em formato de macaquinho, mas em jersey e camiseta. Em breve, detalhes. Então, a Um, nossa parceira, a Blue Seven também ia testar minha roupa de borracha, né? A minha sprint no último final de semana que eu teria um simulado. Foi adiado um pouquinho, mas daqui a pouco trago para vocês aí as minhas impressões da sprint da Blue Seven. A Safe Runner, nossa parceiraça de cosméticos esportivos. Então também estava usando, falei para vocês, fiz vários vídeos aí mostrando como é que eu estava usando no meu dia a dia. E a Felt, nossa parceira, minha bike não tá aqui, a bike tá tudo bem, tá? A bike não aconteceu nada. Eu só não consegui colocá-la no rolo ainda, por causa de um braço só. Mas em breve ela estará aqui de novo no nosso cenário, mas a Felt, nossa parceiraça. Lembrando que todos os nossos parceiros têm cupom do Mundo Tri. Então vou deixar os descontos aqui embaixo para vocês na descrição desse vídeo. E no MT Descontos vocês encontram todos os nossos outros parceiros, não só nossos patrocinadores, mas outros parceiros também, onde vocês podem economizar muito com o Mundo Tri. E lembrando que você curte o nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro, aí vocês vão ver todos os benefícios que o membro do nosso canal tem. Então agradecer aqui também a todos os membros que já estavam sabendo desde antes do acidente, enfim, trocamos muita ideia, todos os votos aí, muito, 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 muito obrigado. E lembrando, se você está no teu iPhone, esse botão não aparece, então a gente deixa o link aqui embaixo para facilitar a sua vida. Agora sim, bora para o MT News, que eu acumulo aí de 2 semanas, tem bastante coisa para fazer, para falar. Bom, vamos começar com a PTO, então, falando aqui de longa distância. A PTO anunciou que a etapa espanhola da prova será em Valência, não mais em Ibiza. Ibiza já era uma parceira ali frequente, né, da marca, mas esse ano muda para Valência e vai acontecer no mesmo final de semana da World Cup, que acontece em Valência também. Então, mais uma vez, a parceria PTO e o World Triathlon funcionando. Então, no mesmo final de semana, teremos os melhores atletas da curta distância com os melhores atletas do mundo da meia distância. Então, vai ser bem legal a prova em um novo lugar também. Sempre bom, acho sempre positivo essa rotação. E acho legal também quando coloca essa data junto com a World Triathlon, porque a gente tem um final de semana cheio de prova, que é o que a gente gosta. E uma das grandes dificuldades da PTO é sempre calendário, agenda, já falamos sobre isso antes. Então, é legal eles poderem arrumarem essa solução junto com a World Triathlon. E lembrando que essa etapa acontece aí uma semana após o Ironman de Nice, né? Então, o pessoal que tiver em Nice, né, o masculino em Nice, então não esperaremos aí talvez um slot tão forte no masculino. E 25 dias antes de Kona. Então, talvez sim no feminino teremos uma disputa melhor do que no masculino. Então, vamos ver aí como será. Claro, são expectativas, são elucubrações desse apresentador que vos fala, mas a matemática não mente. Vamos falando ainda de calendário, então a World Cup de Brasília, né, que teve sua data alterada, né, a prova aconteceria um final de semana depois, 70.3 de Brasília, foi adiada para o final do ano, agora sim, voltou para a data que sempre foi, né, iam antecipar para abril só para eu comprar a passagem errada, e agora fizeram, né, o que era mais lógico e o mais tradicional. Então, dia 25 de outubro acontece a World Cup em Brasília, na distância Standard, já do dia 1º e 2 de novembro acontece a etapa de Vinha del Mar, aí na distância sprint, tá? Então lembrando, no ano que foi Standard, Miguel ganhou,
No ano que foi sprint, Messias ganhou. Será que teremos Miguel Hidalgo vencendo de novo em casa? Será que Messias, outro brasileiro? Enfim, tem que ser Brasil, é isso. A solução é tem que ser Brasil, mas tá aí então agora o calendário confirmado. Bom, falando em calendário, em anúncios, né? Eu trouxe até no último MT News que o Challenge Hot estava começando a trazer os nomes que iam compor a sua o start list, anunciando. Eu falei, ó, então anunciaram alguns nomes, mas vem coisa boa, eles sempre vão deixando os melhores para o final e as bombas, digamos assim, para o final, né? Os grandes nomes para o final. E aí que surgiram duas bombas bem interessantes. A primeira, o sul-africano, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016, Henry Schumann, vai fazer sua estreia na longa distância e vai correr o Challenge Hot. Então, a primeira prova dele de longa distância será o Challenge Hot. Pelo menos, estão falando que é a estreia, né? Eu não sei se ele fará alguma prova antes, que o Hot é só em julho, mas tá aí. Um nome da curta distância indo para longa logo, né? Ele já fez prova de meia, mas ele não tem grande destaque na meia distância. Já vai para a distância full, vamos ver como será. E o outro nome também, bastante surpresa, Vincent Louis. É o francês que ano passado se aposentou oficialmente das provas curtas, se dedicaria esse ano às provas de meia e longa distância. Meia distância, pelo menos é o que a gente tinha no radar. Agora anunciou que vai correr o Challenge Hot. Muito legal ver esses nomes e mais uma vez a galera da curta distância pode mudar o jogo. Vamos ver como será. É outro bicho, né? Longa distância é outro bicho, mas estamos curiosos aí para saber como será e aguardar os próximos anúncios aí do Challenge Hot. Falando em atleta de longa distância, o Sam Laidlow fez uma atualização do seu estado atual, né? Para quem não sabe, ele fez recentemente um vídeo, um post, perdão, a gente trouxe aqui, onde ele falou que não se sentia, não estava se sentindo bem. Ele começava a treinar, caía a energia total. 10 minutos de corrida ele parava, não conseguia pedalar, não sabia o que tinha e continua não sabendo. Então ele fez uma atualização agora falando sobre o estado de saúde dele, que ele ainda não sabe o que tem. Então ele teve agora uma outra inflamação, que entenderam que está passando esse período. Ele tirou semana off, então ele está tentando de tudo para voltar. Ele não sabe, junto com o time médico dele, estão tentando explicações para saber o que que aconteceu com ele. Ele falou que depois de Encona ele teve uma desidratação muito forte, uma hiponatremia, acho que ele fala até no vídeo dele. Muito forte, que eu vejo que ele levou o corpo dele, né? Quem lembra Encona, ele fez o melhor pedal da história na Grande Ilha e depois saiu para correr e quebrou, mas terminou a prova, mas ali o corpo dele sofreu demais com desidratação, com, enfim, toda a questão da prova. Ele perdeu uma hidratação no começo do ciclismo, então ele falou um pouco sobre isso. E aí ele fala sobre toda essa situação e que ele gostaria, né, de estar fazendo esse update para falar, beleza, já resolvi minha vida e tudo, mas não resolveu. Ele está tentando várias coisas, está fazendo novos testes. Em princípio, o calendário dele segue mantido, que ele falou. Ele faria a maratona em Sevilha, se eu não me engano, mas cancelou, obviamente. Não está conseguindo correr nem 10 minutos. Ele está inscrito ainda para o Ironman South Africa, que será em abril. Que ele falou, cara, a chance de ir é muito baixa, mas se eu for é para passear. E também o Challenge Sir Yar Basner, esqueci agora o nome, que é um challenge lá num dos Emirados ali também. Mas fato é que Sam Laidlow, desde o Ironman de Kona, né, ele competiu um pouquinho depois no T100, mas desde então não consegue se encontrar mais, as coisas não estão acontecendo para ele e ele não tá sabendo que nem ele nem o time dele conseguiram resolver a equação ainda. Uma pena ver um campeão mundial assim, né? Atleta jovem de 25 anos, 24, 25 anos de idade, mas entender, que ele se recupere logo, que ele consiga voltar, até porque ele é o atual campeão mundial do Ironman em Nice, né? Então, ele defender o título em casa seria um espetáculo. Então, vamos ver se ele consegue voltar. Ele ainda precisa fazer, né? Ele já é o campeão, então se ele completar alguma prova, ele já garante a vaga dele. Duvido que o Ironman não o convidasse, né, para fazer a prova caso ele não consiga fazer nenhuma no caminho, até por motivo de saúde, né, que ele não está conseguindo. Mas torcer por dias melhores para o Sam Laidlow, porque realmente a coisa tá feia. Eu vou deixar o link aqui para ele, desse episódio dele aí para vocês, tá bom? No final de semana, rolou o 70.3 de Punta del Oeste. Eu tô só colocando aqui, foi uma prova apenas com atletas amadores, mas eu recebi uma mensagem na DM, a gente recebeu uma mensagem na DM perguntando, pô, por que que o cara que ganhou a prova não subiu no ranking, né? E o Felipe, que foi o segundo, foi o campeão geral. Então, o Felipe Santos foi o campeão geral da prova, mas o primeiro colocado era o Federico Scarabino, que é um atleta profissional. O Federico deve ter sido convidado pela organização para correr a prova, ele é uruguaio, então, fazer, correr em casa, né? Fazer.
aquela prova, aquela demonstração, né? Fazer aquela prova mais para fortalecer a cena do triatlo local, mas o ponto, ele não valeria, né? O tempo dele não valeria na classificação final, só que deixaram no tracker. Então todo mundo do tracker não entendeu nada. Pô, por que que no cara que é o primeiro no tracker não subiu no pódio, o Felipe que é o segundo é o primeiro? Então, a gente já viu, por exemplo, em 2023, o Santiago Ascenso competiu no 70.3 do Rio, que só tinha amadores e não valeu, né? O tempo dele não valeu, mas também o tempo dele não estava no tracker, então acho que foi essa a grande confusão. Mas isso é normal, isso acontece. Muitas vezes o atleta pode ser contratado pela organização para ir lá dar o seu show à parte, mostrar, né, para a galera local ali quem ele é, né? Enfim, fortalecer, como eu falei, o triatlo na região. Então, aí só dando esse adendo aí, Federico Scarabino, ele é atleta profissional e possivelmente vamos vê-lo aí nas provas aqui do Ironman no Brasil, com a categoria Elite, beleza? Então, só tirar essa dúvida da galera. Bom, agora vamos falar da capa do vídeo. Claro, o tema que pegou na semana passada foi o da Suíça, Imogen Simmons. Então, já falei, já fiz um vídeo sobre, mas agora eu queria falar um pouquinho mais do assunto. Agora de forma mais longa aqui no YouTube a gente pode falar um pouquinho mais. Então, só resumindo, né, para quem não sabe, no carnaval, alguém que estava treinando demais aí, ela foi testada no dia 8 de dezembro, ali nas vésperas do Mundial de 70.3 na Nova Zelândia, e onde veio positivo o resultado para a substância chamada Ligandrol. E ela falou que ela não consumiu, que não sabia de onde é que veio e tal, e que ela foi testada 2 dias. 6 dias antes ela foi testada, deu negativo, 22 dias depois também deu negativo. Então que ela não sabia o porquê, de onde é que veio isso. Depois de um tempo, ela foi descobrir que, junto com o time dela, de advogados e tudo, que o namorado dela estava consumindo esse anabólico, que era para ganho de massa magra, enfim, estava consumindo. E que a transmissão disso para o corpo dela pode ter sido por vias sexuais. E aí não é só a troca de fluidos, na verdade, é de engolir algo. Então, a grosso modo, ela engoliu coisas e essa substância tinha. Isso que ela engoliu tinha o ligandrol. Não vou dar nomes ao isso, vocês já entenderam o que que é que ela alega aqui. Então, ela está nesse processo de defesa dela agora para tentar, né, provar a inocência dela, que realmente não foi, ela não tomou isso, né, dessa formato que veio. Quando ela fez o teste usando fio de cabelo, mostrou que era negativo, ou seja, ela quer dizer que não tomava a substância. E, enfim, agora ela vai se provar dentro da corte, né? Vai levar esse caso às cortes arbitrais aí, a parte auada, enfim, vai justificar tudo para entender se houve ou não houve se ela tomou ou não tomou substância, como é que foi. Lembrando que o atleta é responsável por tudo que ele coloca para dentro do corpo. Nesse caso é um caso muito atípico, né? Se for a contaminação desse jeito, mas não tira a responsabilidade do atleta e assim o namorado da atleta, o namorado de longa data, que ela fala, estava tomando a substância e ela não sabia, né? O que ela fala. Então também o cônjuge, o namorado ou a namorada tem que estar ligado no que eles estão tomando quando você lida com um atleta profissional do seu lado, que pode ser testado a qualquer momento, se a substância está na sua casa, se a polícia bate na sua casa, como a gente teve vários casos, por exemplo, de ciclismo que achou várias substâncias em casa de atleta, né? Então, assim, como é que você nega que aquilo é seu? Tá na tua casa, ah, não, mas é um namorado que toma, enfim. A situação, não tô aqui julgando o atleta, quem vai julgar é a corte responsável por isso. Mas algumas coisas chamaram a atenção, porque assim, a Imogen Simmons teve o melhor ano da carreira dela, então ela é a atual número 7 do mundo. Ela foi super bem no T100, ela foi quarto colocado no Mundial de 70.3, uma atleta especialista na meia distância. Ela fez, né, todo o T100, está contratada para o T100 em 2025, até a segunda ordem ela continua. Então, uma atleta muito consistente, teve um bom ano, mas não teve aqueles, assim, tomou um negócio e começou a andar demais. Então, quando eu comecei a falar com alguns outros atletas profissionais, é, nem, muitos não falam, cara, não desconfio dela. Isso não quer dizer nada, mas assim, não desconfio dela, como desconfiavam, por exemplo, do mexicano, o Tomás Hernandes, que tipo, do nada realmente melhorou muito. E foi um nome que, assim que caiu, meio que o mundo inteiro do triatlo já falou, cara, era só questão de tempo, porque não fazia sentido o que esse cara fez, né? Não era condizente com o que ele mostrava antes, ou, enfim. No caso da Imogen Simmons, é um atleta muito regular
pô, ela é top 10 do mundo, né? Não é um regular bom, né? Mas ela tá sempre ali andando bem e tal. Não tem grandes vitórias, mas sempre tem bons resultados. E uma atleta de resultados consistentes. Então, assim, se ela consistente toma alguma coisa, possivelmente estaria no doping ali e tal. Mas é um caso, óbvio, de passaporte biológico, tem várias coisas ali para analisar. Por que que eu trouxe esse caso da Emergência Simmons? Estou falando isso sobre a contaminação cruzada nesse caso, né? Tem dois casos que eu me lembrava, e eu vou trazer aqui para vocês. Eu acompanho muito tênis, tinha um tenista francês chamado Ricard Gasquet, que ele foi testado positivo para cocaína. E aí ele conseguiu comprovar. Eu vou deixar o link aqui da matéria. Tem, se você jogar no Google também, Richard Gasquet, doping, doping, aí ele já vai aparecer todo até o julgamento dele e tudo. Ele foi considerado inocente, que ele conseguiu comprovar que a cocaína veio de uma mulher que ele pegou na balada. Então ele beijou uma mulher na balada que estava usando cocaína, e isso contaminou ele. Ele comprovou e ele não teve nenhuma. Ele não foi punido com nada. Tudo bem, durante o processo ele não jogou, né? Tinha várias coisas durante o caso ser julgado e tudo, mas ele não tomou nenhum gancho, tá? Então, Richard Gasquet é um caso, digamos, de uma contaminação cruzada que foi comprovada e não gerou nenhuma sanção ao atleta. Já num caso brasileiro recente, por exemplo, a judoca Rafaela Silva. Ela, depois dos Jogos de 2020, em Tóquio, foi Tóquio? Acho que foi Tóquio. Foi Tóquio, isso. Ela foi pega com uma substância chamada fenoterol, que é uma substância utilizada muito para quem tem asma. E a Rafaela falou que essa substância entrou no corpo dela através acho que é de uma sobrinha dela que ela brincava e que ela chupou o nariz da criança, que botou, que ingeriu, então nessas brincadeiras aí, ingeriu substância mucosa, por exemplo, da criança, nojento, mas enfim, e isso estava o fenoterol. E por isso que ela testou positivo. No caso da Rafaela, a Rafaela tomou 2 anos de suspensão mesmo comprovando ali o caso dela. A Rafaela voltou nos Jogos de Paris, né, competiu em Paris, mas ela tomou a suspensão por 2 anos. Então, assim, casos como esse, tô trazendo mais para elucidar que, assim, a história dela é uma história não é muito simples. Falar que ela ingeriu, né, coisa do marido dela, né? As substâncias do marido dela ali, namorado dela. E ali tava o negócio, isso contaminou. Não sou médico, não sou biólogo, não sei o que fazer, né? Não sou bioquímico para falar que pode ou não pode. Mas trazendo casos aqui recentes, né, com jurisprudência, do que já aconteceu no esporte, e foi num caso, o Richard Gasquet não teve punição nenhuma. No caso da Rafaela Silva, foram 2 anos de punição. De novo, são anos diferentes, são substâncias diferentes, coisas diferentes. Então, também não dá para falar porque a Rafaela é brasileira e. Não, são casos diferentes, cada caso é um caso. E vamos entender que quem a Emergência Simmons foi é uma pena, mais um caso grande de doping envolvendo atletas desse nível no esporte. A gente teve o Colin Chartier, que não era um nome muito grande, mas tinha ganho no caso era o US Open, né, da PTO. Ninguém esperava, ganhou. Então, um cara que treinava com caras bons ali e tudo, e de repente, doping dentro de um evento grande, foi campeão do evento grande. A gente teve o caso do Tomás Hernandes, que não era um cara conhecido, mas um cara que chegou e bateu o Patrick Lang numa prova e assustou todo mundo. Falou, cara, quem é esse cara? Se esse cara correr desse tanto, esse cara vai baixar a barreira do 2 horas e 30 e tal. E de repente, doping também. Mas agora a gente tem Imogen Simmons, uma europeia, que estava já ali, sempre ali no top 5 top 10 de todas as provas, um nome muito forte. Então é mais um caso ruim para o nosso esporte, traz a imagem ruim, traz. Arranha sempre a imagem, que é que ela provando ou não, porque o assunto vira doping e aí começam a desconfiar, né, de todos. Acho que esse é o grande problema quando a gente fala de doping, né? Mas é claro que é mais um ponto muito ruim para o nosso esporte logo no começo do ano com um nome grande. Então, lógico, a gente torce para que mais testes sejam feitos. Acho que quanto mais testes fizerem, a gente sabe que inevitavelmente a probabilidade de mais gente ser pega é maior, mas que a gente vá limpando cada vez mais o nosso esporte e que demonstra que não tem espaço para trapaceiros dentro do triatlo. Beleza? Enfim, vamos aguardar o caso da Imogen. Ela se posicionou, depois não falou mais nada. Claro, deve estar tudo nesse desembaraço legal para ver se ela compete, se ou não, quais serão as sanções caso tenha.
mas vou deixar esses dois casos que eu citei para vocês, tanto da Rafaela quanto do Richard Gasquet, para vocês analisarem. Se lembrar de algum caso, cita aí também. E comenta pra gente aí o que que vocês acharam de toda essa história, da forma que ela foi contaminada, tudo. E, enfim, vocês acham, o que que vocês acham dessa história toda? Não vou perguntar para vocês se vocês acham que ela é inocente ou culpada. Quem tem que julgar não somos nós, é a corte responsável por isso. Mas saber de vocês aí mais do caso. Beleza? Valeu, então MT News de volta. Semana que vem também estamos no ar. E é isso. Bons treinos e, no caso, boa recuperação para todos aí.